Mas vamos lá, para a gente começar a fazer uma introdução, quem de repente ainda não tem tanta familiaridade assim com essa sopa de letras, né? Vamos começar falando aí cada uma delas, né, Edivaldo, explicando para o pessoal o que significa cada uma delas. O que é esse tal de Gil-Rat aí, essa mistureba aí de letrinhas, Gil-Rat? Eu vou fazer uma contextualização, né, até para ficar mais compreensível quando a gente fala de Gil-Rat, né? Desde 1919, as empresas elas fazem a contribuição do seguro contra acidente de trabalho. Embora a contribuição do seguro contra acidente de trabalho, ela nem sempre foi como ela é hoje. Ela começou de critério de caráter privado, ou seja, era a relação empresa e empregado. Então, se o empregado sofresse algum acidente, algum adoecimento relacionado ao trabalho, ele precisava comprovar, né, tinha que comprovar isso, e aí ele era aí assistido pelo empregador. Então, ou seja, desde 1919, aí a gente tinha contribuição do seguro contra acidente de trabalho, determinado por lei, né? E aí, de 1919 até 67, a gente teve duas outras leis, 34 e 44, que abordaram também a respeito do tema, tiveram algumas pequenas modificações. Mas em 67 a gente tem um marco. Por que a gente tem um marco em 67? Porque 67 mudou do caráter privado para o caráter estatal. Então, ou seja, a partir de 1967, a gente tem a contribuição do seguro contra acidente de trabalho nos modos que a gente tem hoje. Inclusive, né, desde 67 até hoje, a contribuição ela é pela experiência de risco. Perceba que eu estou construindo o caminho para a gente chegar no Gil-Rat. Pela experiência de risco. Ou seja, o que é essa experiência de risco? Aquela empresa que pertence a determinada atividade econômica, então, ou seja, uma atividade econômica que tem, pelo seu histórico, baixos índices de acidentalidade, então ela tinha lá a menor contribuição. Aquela que apresentava os maiores índices de acidentalidade tinha maior contribuição. Então a lógica era essa, é uma experiência de risco desde 67, com base no histórico da atividade econômica. E aí, em 1988, né, a gente tem aí a Constituição Federal. A Constituição Federal também preveu que é um direito, né, dos empregados o seguro contra acidente de trabalho. E aí, o estabelecido na Constituição Federal foi regulamentado em 1989, mas aí eu vou direcionar a conversa para 1991. Por quê? Porque 91 é o que a gente tem a Lei 8.212, que ela está em vigência até hoje. O que é a Lei 8.212? É o que dispõe sobre o plano de custeio da Previdência Social. E aí, né, a Lei 8.212, ela prevê lá, no seu artigo 22, que as empresas ela devem fazer o recolhimento do seguro contra acidente de trabalho, né, conforme a atividade preponderante do estabelecimento, em decorrência, né, aí do risco, né, dos riscos de acidente de trabalho, que eles podem ser leve, médio ou grave. Então, o que é o Gil-Rat? Tem muitos que conhecem, né, Gil-Rat, Gil-Drat, RAT, tudo isso aí trata do mesmo assunto, né? Então, é muito comum ter o questionamento, Gil-Rat, tem Gil-Rat com I, tem Gil-Rat com 2I, tem Gil-Rat sem D, Gil-Rat com D, só RAT, tudo isso é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que acontece é que referências abordam, né, se a gente pegar lá os manuais do E-Social, vai identificar lá Gil-Rat só com I sem o D. Se você pegar
documentos, né, lá da Previdência Social da Receita Federal vai identificar Gilrat como está escrito aí, outras referências Gilrat com D, então, ou seja, tudo isso é a mesma coisa. E o que é o Gilrat, que é o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho? Nada mais é do que um grau, é o grau de acidentalidade de uma empresa. Esse grau ele pode ser leve, médio, né, ou grave. Lembra lá da experiência de risco? É isso, né? E aí, em 2009, e é o Gilrat que determina a alíquota de 1, 2 ou 3% que as empresas devem recolher. Né? Por exemplo, um Gilrat leve, SAT 1%. Gilrat médio, SAT 2%. Gilrat grave, SAT 3%. Então, ou seja, essa que é a relação, né? Leve 1%, médio 2%, grave 3%. Isso é em decorrência da atividade econômica do estabelecimento, né? Atividade preponderante do estabelecimento. Aí, em 2009, a gente teve um reenquadramento, né? Isso daí foi o que gerou muito, assim, um transtorno, né, pelas empresas muito grande em 2009. Por quê? Porque em 2009, a Previdência Social ela fez um reenquadramento das atividades econômicas nos respectivos graus, que, consequentemente, levava elas às alíquotas de 1, 2, 3%. E por que né, gerou um alvoroço muito grande? Porque tinha muitas empresas que estavam no 1%, foram para o 2%, que estavam no 2%, foram para o 3%. Né? Hoje a gente tem aí, vou lembrar de cabeça, mas está na casa ali de uns 50%, 60% mais ou menos dos quinais subclasse que estão no grau grave, ou seja, recolhe aí o seguro de 3%, pela experiência de risco. E aí, como é que a empresa se enquadra, né, nesse grau de risco? Né? Isso não tem nenhuma relação lá com o NR4, né? Legislação trabalhista e legislação previdenciária, são duas coisas distintas. Né? Isso daí é importante deixar claro que o pessoal às vezes confunde, né? Até era um ponto que eu ia até te perguntar aí. Tá. É muito comum ter esse questionamento, né? Qual é a relação de um de outro, tal? Nenhuma. Se me perguntarem qual foi a metodologia para determinar grau de risco com 2, 3, 4 lá da NR4, eu não sei, entendeu? Eu não sei. Agora, qual foi a metodologia que foi utilizada para fazer o reenquadramento do grau de risco leve, médio e grave? Isso aí eu sei, legislação previdenciária, né? Lá da trabalhista não faço nem ideia. Como sempre, a legislação previdenciária e trabalhista dando choque em alguns pontos aí, né? Assim como tem a questão do Q3, Q5, é por aí, é por aí. É por aí. Aí, né, como é que é? Isso daí trata-se de um auto, e aí que é a primeira sacada que a gente tem que ter aqui hoje. Né? Primeira sacada é que esse autoenquadramento, ele é um autoenquadramento, então, ou seja, é a empresa que se enquadra, não é a Receita Federal, não tem a lei dizendo você, que CNPJ X, vai se enquadrar tal, você, que KNAI tal, vai se enquadrar, né, KNAI principal tal, não, é um autoenquadramento, é uma autodeclaração, você se autodeclara, é tipo imposto de renda, você faz teu imposto de renda, você apresenta para a Receita Federal. E você, né, acho que ninguém se atenta quase a isso, né? Tá lá escrito que você deve guardar as documentações da sua declaração por no mínimo 5 anos. Por quê? Porque a fiscalização da Receita Federal retroativa é dos últimos 5 anos, por isso que você tem que guardar dos últimos 5. Quando a gente fala nesse autoenquadramento, a lógica é a mesma. Você vai lá como empresa, se enquadra. Se tiver errado, você pode ter problema. E esse errado, ele pode ser de 2 cenários. Tem aquela empresa que se enquadra, né, numa alíquota maior do que deveria, e tem aquela que se enquadra numa alíquota menor do que deveria. Edivaldo, isso é comum? Muito comum. Muito comum. Por quê? Porque as empresas, a maioria delas, né, boa parte delas, não estou generalizando, porque tem empresas que fazem a gestão disso, mas boa parte delas fazem o quê? Vai lá, faz o enquadramento pelo KNAI principal. Só que são coisas distintas. Esse enquadramento é pela atividade preponderante.
E tem diferença, atividade principal, secundária, é o que determina a razão social, a natureza da empresa. Agora, quando a gente fala no recolhimento do seguro, é conforme a atividade preponderante, ou seja, o que efetivamente acontece num determinado estabelecimento. E se a gente for avaliar, faz sentido o negócio. Vou dar um exemplo. Pega um supermercado, pega uma rede varejista, né? É comum que ela tem lá loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, loja 5, tem o centro de distribuição, centro administrativo. Se você pegar todos esses CNPJs, vai ter lá a atividade principal, comércio varejista de produtos com predominância alimentícia. Todos eles vão tá isso. E aí, as secundárias, vai ter um caminhão de atividades secundárias. E aí, o que é comum acontecer nesse supermercado? Recolhe 3% para todo mundo, porque pega lá a atividade principal, aí vai ter o KNAI lá, pega aquele KNAI, consulta lá no anexo 5 do Regulamento da Previdência Social, que inclusive foi atualizado agora com o decreto 10.410. Edivaldo, teve modificação de percentual por KNAI? Não, entendeu? Teve só inclusão e exclusão de atividades, mas os percentuais não mudaram. Até por isso, se mudasse, deveria ter sido apresentada a metodologia de por que mudou, igual em 2009. Então, não mudou. E aí, a empresa faz isso. Vai lá, pega o KNAI com base, pega o seu KNAI lá do cartão CNPJ, vai no anexo 5 do Regulamento da Previdência Social, acha o KNAI, e aí, com base no KNAI, vai lá e procura qual é a alíquota, 2 ou 3%, e faz o recolhimento, né? Só que o que acontece? Aí que eu estou dizendo, não é com a atividade principal nem preponderante. Muitas vezes dá certo. A própria atividade principal é a preponderante, ou a secundária é a preponderante. Mas nem sempre isso acontece. Por isso que o enquadramento é com base na atividade preponderante. E o que é que a legislação determina como atividade preponderante, né? É aquela que ocupa no estabelecimento o maior número de empregados. Então, um exemplo. Imagina quando a gente entra no supermercado. Vamos agora para vocês todos visualizarem, né? Identifique que você entrou no supermercado agora. O que tem lá dentro do supermercado? Você tem o setor do hortifruti, você tem a padaria, você tem o açougue, você tem as caixas, repositor e tal. Quando a gente fala em atividade efetivamente desempenhada, é isso. Então, você vai ter lá o quê? Você vai ter o açougue, você vai ter padaria, você vai ter hortifruti, você vai ter os demais que são supermercado mesmo. Se você for avaliar lá no anexo 5, você vai achar todas essas correspondências que eu falei. E aí, aquela que tiver o maior número de empregados, você vai levar em consideração para determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que vai te levar ao percentual que você deve fazer de recolhimento. Isso faz sentido, porque olha só, se é pela experiência de risco, quando você olha os supermercados, se o supermercado tem mais pessoas no açougue, então, ou seja, ele tem que ser avaliado, né, como um açougue, experiência de risco. Então, por isso que faz sentido, né, e a própria legislação atribui a embora muitos profissionais discordem disso por N motivos, debate, que não é justo e tal, é o que a legislação define. É o que a legislação define. E aí, vamos lá. Qual é o problema que pode acontecer? Esse exemplo que eu dei para vocês de supermercado é 3%. Só que pega lá no centro administrativo, que é serviço administrativo, serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Lá é 2%. É só consultar o anexo 5, vai lá achar essa atividade, 2%. Perceba que lá está recolhendo a maior do que deveria. A Receita Federal vai bater na porta da empresa e vai dizer, olha, vocês estão pagando a mais do que deveriam. Vocês acham que vai fazer isso? Não faz. Não vai fazer. Agora, aquela empresa está lá recolhendo 2%, mas deveria recolher 3%, aí a Receita Federal pegou numa fiscalização isso. Ela vai bater lá na minha empresa e, ó, tá vendo aqui, ó? Você tá recolhendo 2%, mas o seu é 3%. Então, tá aqui a sua notificação, auto de infração, você vai recolher os seus débitos aí dos últimos 5 anos, com multa e juro que pode ser a multa de 75% a 225% em cima do saldo devedor. Então, ou seja,
as empresas elas têm que ficar atentas com isso. O primeiro quesito, conformidade, está em conformidade com os dispositivos legais, e o segundo quesito é custos, né? Custos, fazer a gestão de custos. Inclusive, tem diversas práticas que as empresas fazem para trabalhar nessa questão de custos. Então, dominar esse assunto é de extrema relevância, né, para nós profissionais da área de SST.